Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o filme Jurassic Park em comemoração ao aniversário de 30 anos do filme. O filme conta a história do mágico Jurassic Park, um parque temático localizado em uma ilha na Costa Rica que é habitada por dinossauros clonados de um DNA extraído de um inseto preservado. Para testar o parque, os paleontólogos Ellie Sattler e Alan Grant e o matemático Ian Malcolm são convidados a visitar o parque. Mas a mágica visita acaba se tornando um verdadeiro pesadelo quando a energia cai e os dinossauros são soltos. Desde seu lançamento, o longa se tornou um clássico instantâneo dentro do cinema. Jurassic Park foi lançado em 1993 e ele foi o filme de maior bilheteria até o lançamento de Titanic em 1997. O sucesso do filme foi tão grande que ele resultou em brinquedos, jogos e até mesmo em uma franquia que acabou ano passado. O filme é baseado no livro de mesmo nome escrito por Michael Crichton, que inclusive fez parte da equipe dos roteiristas. O livro foi publicado em 1990, 3 anos antes do lançamento do filme, e antes mesmo dele ser publicado, os direitos dele já estavam sendo negociados com diversas empresas e a Universal foi uma delas, e aí foi que o Steven Spielberg entrou na jogada e conseguiu os direitos para ele, de tão fascinado que ele ficou com a história. E o filme é um verdadeiro convite, faz com que os espectadores se sintam imersos naquela realidade e se sintam convidados a entrar dentro daquele parque. O roteiro do filme definitivamente é um dos destaques aqui dentro dele, já que ele trabalha muito com a imprevisibilidade, o que curiosamente é previsto pelo personagem do Ian Malcolm. Isso não só deixa o filme repleto de tensão em muitos momentos que realmente fazem a gente ficar na ponta da cadeira, mas também trazem diversas surpresas muito positivas para os espectadores. E uma coisa muito legal é que o filme trabalha basicamente com o efeito borboleta, em que pequenas coisas acabam causando grandes tragédias e acabam ocasionando em momentos extremamente malucos ali dentro daquele filme. O filme ainda traz algumas reflexões sobre os avanços tecnológicos e todo esse processo de clonagem, e ele faz isso de uma maneira extremamente clara e deixa esse linguajar científico de uma maneira super compreensível para qualquer espectador entender como é que funcionou. Então a gente tem alguns gráficos mesmo dentro do filme que explicam ali como que a gente chegou naquele resultado. Outro fato interessante dentro do filme é que, apesar de ele ser um filme composto por dinossauros e ter momentos também, como eu falei, recheados de tensão, ele trabalha muito com uma violência não vista, então diversas mortes e momentos brutais mesmo são descritos através de diálogos. E o filme ainda consegue brincar com diversos outros gêneros, explorando ação, aventura e até mesmo o thriller em diversos momentos, trazendo momentos cheios de tensão, cheios de suspense, cheios de medo, mas ainda assim com momentos heróicos. E muito disso acontece graças à direção do Steven Spielberg. Se você já é inscrito aqui do canal e vê meus vídeos constantemente, você já sabe o que eu vou falar agora, mas o Steven Spielberg é meu diretor favorito, então sempre que eu for falar de algum filme dele, vocês podem ver que eu vou ter um ânimo um pouquinho maior, porque realmente eu gosto muito do trabalho dele. A direção cuidadosa e impecável do Steven Spielberg fez com que Jurassic Park se tornasse esse verdadeiro marco dentro do cinema. O filme traz diversos pontos muito similares a Tubarão, outro clássico do Steven Spielberg, mas aqui ao invés de focar mais no suspense, ele resolve mostrar um pouco mais de momentos de thriller realmente e mostrar ali a grandiosidade daqueles dinossauros muito através da reação dos próprios personagens. Um exemplo disso é a maneira como o diretor consegue mostrar o T-Rex, que já desde o primeiro momento ou ele é filmado de baixo para cima, então mostrando como ele é esse ser grandioso, ou ele é mostrado através de recortes, que faz com que a gente tenha aquela atmosfera de medo. Então é mostrado um pouco da mandíbula, um pouco do olho, assim, nunca ele por completo, justamente para mostrar essa grandiosidade dele. E a própria maneira como a criatura é apresentada também bebe dessa mesma fonte, já que o Steven Spielberg não mostra de primeira o Tiranossauro Rex, e sim mostra ali o chão tremendo, barulhos aterrorizantes, o copo de água balançando, então tudo isso ajuda a criar essa atmosfera de medo. Uma coisa muito legal é que dentro desse filme ele resolveu não mostrar esses dinossauros como monstros, e sim como animais, como criaturas mesmo, tentar mostrar um pouco mais do lado deles, talvez, apesar da gente ter medo dos dinossauros, assim, eu acho que a gente ainda consegue sentir um pouco de empatia mesmo por eles. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda assim se importa com os personagens, então acaba que cria uma reflexão bem legal assistir o filme. E claro, o filme foi realmente revolucionário para a época justamente pelos avanços tecnológicos que eles conquistaram ali enquanto eles estavam fazendo o filme, se utilizando de efeitos visuais e efeitos práticos para aumentar o realismo. Inclusive, o filme foi um dos pioneiros a fazer o uso extensivo do CGI. E durante o filme também foram utilizados diversos animatronics para realmente trazer mais um pouco desse realismo com alguns efeitos práticos. E também ele contou com a ajuda da Industrial Light and Magic, que é a empresa que o George Lucas criou para desenvolver efeitos visuais para Star Wars. E eles também trabalham aqui e fazem um trabalho impecável que mantém essa tecnologia atual até mesmo nos dias de hoje.
E outro fato muito legal é que algumas cenas também fizeram uso do stop motion, como a cena em que os Velociraptors estão na cozinha. O diretor também cria um verdadeiro universo ali dentro dos dinossauros e ele apresenta eles cada um de uma maneira diferente, mostrando como eles são diferentes cada uma das espécies. Ao contrário dos T-Rex, os branquiossauros são mostrados de uma maneira completamente diferente, então eles utilizam um enquadramento que é muito similar ao dos personagens. Eles são mostrados como criaturas dóceis e que aceitam muito mais, tanto que no início do filme a gente vê ali os personagens até fazendo carinho nos dinossauros. Já os Velociraptors são mostrados como criaturas extremamente perspicazes, então em diversos momentos o diretor usa um enquadramento que mostra a cabeça deles como se os dinossauros estivessem traçando uma linha de raciocínio, por assim dizer. E como eu falei antes, os personagens também conseguem conquistar com facilidade a empatia do público, já que eles são extremamente interessantes e ainda assim cada um deles tem basicamente um papel para cumprir ali dentro da trama. Então a gente tem o Alan Grant, que é esse cientista que não gosta de crianças até que ele conhece os netos do criador do parque, o John Hammond, e acaba meio que se tornando quase que uma figura paterna para aquelas crianças, constantemente protegendo elas ao longo do filme. E no filme a gente também tem a Alice Settler, que é também uma cientista, uma jovem cientista que também conquista com facilidade a empatia do espectador, justamente pelo seu interesse, pela sua inteligência e muito por conta da performance da Laura Dern. Claro, o Ian Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum, é um dos maiores destaques dentro do filme, já que ele constantemente tem falas extremamente sarcásticas e divertidas dentro do filme. Ele é mostrado como um personagem extremamente pessimista, até por conta dele falar sobre essas imprevisibilidades que podem vir a acontecer e que acabam acontecendo. E ele também traz um contraste muito legal com o criador do parque, o John Hammond, que é extremamente positivo e acredita que as coisas vão dar todas muito certas. O filme ainda conta com uma trilha sonora magnífica composta por ninguém mais, ninguém menos do que o John Williams, que traz uma trilha sonora que mistura ali aquele ar de aventura, de perigo iminente e também do maravilhamento que os personagens têm quando eles entram ali no parque do Jurassic Park, aquele encanto todo que eles sentem. É muito interessante a maneira como a gente consegue sentir isso só pela trilha sonora, só de escutar, mesmo sem ver o filme, a gente consegue entender tudo que os personagens estão sentindo naquele momento, tudo que o filme quer passar naquele momento. A trilha sonora, de fato, é um dos fatores mais legais aqui dentro desse filme, porque ela complementa e harmoniza o filme de uma maneira impecável. E falando em som, a sonorização do filme também é um dos destaques, já que o Steven Spielberg, além de dar personalidade para cada um dos dinossauros, ele também deu um barulho diferente para cada um deles. Os rugidos dos dinossauros foram criados a partir de uma mistura de diversos animais em conjunto, animais que existem na vida real, e meio que ele foi juntando cada um desses e dando um som específico para cada um dos dinossauros. O rugido do T-Rex, por exemplo, inclui os sons de leões, tigres, jacarés e até mesmo elefantes. Como vocês podem perceber, eu gosto muito do filme Jurassic Park, então é até meio injusto eu falar sobre ele aqui, porque eu realmente sempre vou estar falando de pontos positivos dentro do filme, porque eu realmente gosto muito. Ele não é meu favorito do Steven Spielberg, mas ainda assim, ele definitivamente é um dos favoritos. Eu acho que ele não é somente um clássico, ele não traz somente uma aventura muito divertida, não cria somente uma grande franquia, como ele também é uma verdadeira aula de produção cinematográfica, justamente por tudo aquilo que o Steven Spielberg incluiu dentro do filme. Eu acho que é muito legal pra você que gosta de cinema ficar reparando nessas coisas enquanto assiste. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Jurassic Park e qual que é o seu filme favorito do Steven Spielberg. Então foi isso, até o próximo vídeo.